E aí galera, vamos lá? Mais uma aula de física? Então olha só, hoje a gente vai estudar a tensão e a corrente elétrica, beleza? Essa aula ela vai ser dividida em algumas partes para que não fique muito grande para vocês, ok? Então vamos nessa. Então olha só, para a gente começar a compreender o conceito de tensão elétrica, vamos começar entendendo o conceito de potencial elétrico. O que é que acontece? Veja, nós temos aqui uma carga positiva, tá? Essa carga Qzão positiva, ela vai gerar em sua volta, como a gente viu nas aulas passadas, um campo elétrico, certo? Então vamos imaginar o seguinte, vamos supor que nesse ponto P1 eu coloque uma cargazinha de prova, tá? Uma outra cargazinha também positiva, um Qzinho de prova aqui nesse ponto P1, tá? Se eu coloco uma cargazinha de prova nesse ponto P1, essa cargazinha ela vai ficar sujeita a uma força de atração ou de repulsão, tá? Se for uma carga positiva, vai ficar sujeita aqui a uma força de repulsão, ok? Então, olha só, enquanto eu estiver segurando essa cargazinha de prova no ponto P1, ela não vai entrar em movimento, porque eu estou segurando essa cargazinha aqui no ponto P1, ok? Quando eu solto, quando eu libero essa carga, quando eu abandono a cargazinha aqui no ponto P1, essa carga ela vai ser repelida, então ela vai entrar em movimento, tá certo? Por que ela vai entrar em movimento? Porque a força exercida pela carga Qzão aqui vai realizar um trabalho sobre a carga Qzinho, provocando deslocamento da carga Qzinho aqui, beleza? Então, esse trabalho realizado, essa capacidade que uma carga ou um corpo eletrizado possui de exercer força, é chamado de potencial elétrico. Beleza? Então, o potencial elétrico é a capacidade que uma carga ou um corpo eletrizado possui de exercer força ou realizar trabalho sobre uma outra carga. Ok? Então, continuando. Tensão elétrica ou diferença de potencial. Tá? Tensão elétrica ou diferença de potencial. A sigla DDP representa a diferença de potencial. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que nesse ponto temos aqui dois pontos distintos, tá? Duas regiões distintas do espaço, uma região A e uma região B, tá? Um ponto A e um ponto B. Na região A, eu tenho uma grande concentração de cargas positivas, tá? E na região B eu tenho uma pequena concentração de cargas positivas, ok? Consequentemente, se existem cargas elétricas aqui, vai ser gerado, né, vai existir em volta dessa região, em volta desse ponto, um campo elétrico. Tá? Consequentemente, eu tenho um potencial elétrico. Vou ter um potencial elétrico no ponto A, vamos ter um potencial elétrico no ponto B. Ok? Vamos supor que o potencial elétrico no ponto A seja 10 volts. Tá? E no ponto B, 2 volts. Ok? O que é que está acontecendo? Olha, o V é o símbolo de potencial elétrico. Certo? Em alguns casos pode aparecer a letra U, representando o potencial elétrico. Tá? Aqui eu vou usar a letra V. Então a letra V maiúscula representa o potencial elétrico. Então o potencial elétrico no ponto A é igual a 10 volts. O V também é o símbolo da unidade de medida. Tá? A unidade de medida de potencial elétrico. 10 volts. Tá? Então o V representa volts, que é a unidade de medida do potencial elétrico. Do outro lado, 2 volts, potencial elétrico no ponto B, ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente fala em diferença de potencial ou tensão elétrica, matematicamente falando, essa tensão elétrica ou diferença de potencial vai ser simplesmente a subtração, né? A diferença entre o potencial dos dois pontos distintos. Tá? Então, aqui, ó, VAB representa a diferença de potencial do ponto A e o ponto B. Vai ser igual ao potencial do ponto A, o VA, menos o potencial do ponto B, o VB. Ok? Potencial do ponto A, 10. Menos o potencial do ponto B, 2. 10 menos 2, 8 volts. Beleza? Então, esse 8 volts representa aí a diferença de potencial, a tensão elétrica entre o ponto A e o ponto B. Ok? Então, matematicamente falando, diferença de potencial ou tensão elétrica é apenas a subtração entre o potencial de dois pontos distintos. Ok, galera? Aí, olha só, o que é que vai acontecer? Fisicamente falando, né? Então, fisicamente falando, o que seria esse 8 volts? Tá? O que seria
esse valor de tensão, essa diferença de potencial fisicamente falando? Vamos lá, para a gente pensar sobre isso, vamos imaginar o seguinte: eu vou fazer aqui uma ligação, uma conexão entre essas duas regiões, entre a região A e a região B, tá? Vou fazer aqui uma conexão usando uma espécie de tubulação entre a região A e a região B, ok? Supondo que nessa tubulação a gente coloque uma outra cargazinha, uma carga positiva Qzinho aí, ok? O que é que vai acontecer com essa cargazinha quando eu coloco aqui nessa tubulação? Olha só, a região A possui um potencial elétrico, então ela vai exercer uma força sobre a carga Qzinho. Assim como a região B também possui um potencial elétrico, vai exercer uma força sobre a carga Qzinho. Ambas vão exercer uma força de repulsão. Porém, olha o detalhe, a região A tem um potencial elétrico maior do que a região B. Okay? Então a região A tem uma capacidade maior de exercer força do que a região B. O trabalho realizado pela força gerada a partir das cargas do ponto A será maior do que o trabalho realizado pelo ponto B, pela região B. Então a carga Qzinho, ela tende a se deslocar aqui, ó, para a direita, tá? Ela se desloca em direção ao ponto B, ok? Ela vai se deslocar do ponto com maior potencial para o ponto com menor potencial. Okay? Então será realizado um trabalho, né? A força elétrica aqui vai realizar um trabalho sobre a carga Qzinho, provocando o deslocamento da carga Qzinho em direção ao ponto B. Vai ocorrer uma transferência de energia, fazendo com que a carga Qzinho entre em movimento em direção ao ponto B. Sempre do ponto com maior potencial para o ponto com menor potencial. Tá? Isso foi convencionado. Por convenção, a carga ela vai se deslocar do ponto com maior potencial para o ponto com menor potencial. Beleza? Então, fisicamente falando, gente, a tensão elétrica ou diferença de potencial representa o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma carga de um ponto ao outro. Tá? Então, aqui a região A ela vai exercer uma força sobre o ponto B, vai exercer um trabalho sobre o ponto B, né? A força elétrica vai realizar um trabalho, transferindo energia, tá? Fazendo com que a carga Qzinho ela se desloque, ok? Em direção ao ponto B. Beleza? Então, fisicamente falando, tensão elétrica ou diferença de potencial é o trabalho realizado sobre uma carga para deslocar ela de um ponto ao outro, ok? Aí, olha só, o que é que acontece? Nós encontramos o valor para a tensão elétrica de 8 volts, né? A diferença de potencial de 8 volts, tá? Fisicamente falando, esse 8 volts representa a quantidade de energia, representa o trabalho realizado para que essa carga se desloque de um ponto a outro ponto. Então, esse 8 volts também pode ser escrito como 8 joules por coulomb, tá? 8 joules por coulomb, trabalho que está sendo realizado, 8 joules para cada coulomb, tá? Ou seja, a cargazinha recebe 8 joules de energia para cada coulomb. Então, é a quantidade de energia que a carga está recebendo para que ela entre em movimento, tá? Para que ela se desloque do ponto onde ela se encontra até um outro ponto qualquer. Quanto maior essa tensão elétrica, quanto maior a diferença de potencial, maior será a quantidade de energia que a carga está recebendo. Então, maior será a velocidade com que essa cargazinha se desloca, tá certo? Maior será a rapidez, a velocidade com que ela está se deslocando aqui em direção ao ponto B, beleza? Então, tensão elétrica ou diferença de potencial, fisicamente falando, é apenas isso. Trabalho realizado para transportar uma carga de um ponto a outro, quantidade de energia que a carga recebe para se deslocar, tá? Só para vocês terem aí uma ideia, lembre que a tensão elétrica da nossa tomada são 220 volts, né? A tomada da nossa residência é 220 volts. Então, significa que as cargas elétricas recebem uma energia equivalente a 220 joules por cada coulomb, para que elas se desloquem de um ponto ao outro nos fios, tá? Que formam os circuitos elétricos da nossa residência. Beleza? Então, a primeira parte dessa aula fica por aqui. A próxima parte a gente fala sobre corrente elétrica. Valeu!